Olá, queridos, a paz de Cristo. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com você e quero levá-lo a uma reflexão muito importante. O tema da minha mensagem de hoje é: que tipo de pessoas se aproximaram de Jesus? O texto bíblico se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: Retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Queridos, quando o Senhor Jesus iniciou seu ministério e começou a fazer coisas que nenhum outro homem fez, quando Jesus começou a proferir as suas palavras de vida e realizar os seus grandiosos milagres, ele atraiu a atenção das pessoas. Chegou um momento no ministério de Jesus que ele não conseguia mais andar publicamente sem ter à sua volta muitas pessoas. Por isso, em determinados momentos, ele precisava se refugiar em lugares mais solitários com os seus discípulos para poder orar. Muitas pessoas se aproximaram de Jesus. Muitas pessoas procuravam estar onde Jesus estava. Mas que tipo de pessoas eram essas? Quem eram essas pessoas? Nessa reflexão eu quero falar sobre esses tipos de pessoas, pessoas que se aproximaram de Jesus. São pessoas que existiam na época de Jesus e são pessoas que também existem hoje em dia. O Senhor Jesus não está mais presente fisicamente conosco, mas ele continua presente conosco em espírito e continua presente no mundo através da atuação da sua igreja. Nós veremos que muitos tipos de pessoa que existiam na sua época também existem em nossos dias. E o primeiro tipo de pessoa que nós vemos na época de Jesus e que também existem nos nossos dias eram os críticos maldosos. A Bíblia diz em Mateus 22,15: Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra. O Senhor Jesus atraiu muitos críticos maldosos para o seu ministério. E dentre eles estavam os fariseus, os saduceus, os herodianos, que eram partidos religiosos e políticos de sua época. E essas pessoas se aproximavam de Jesus unicamente para poder criticar o seu ministério, para poder criticar as suas palavras. Nesse texto que eu acabei de ler, os fariseus se aproximaram de Jesus para poder fazer Jesus tropeçar em algumas de suas palavras e, através disso, poder condená-lo por alguma palavra que ele talvez falasse que fosse contrária à lei. Esses homens, eles unicamente se aproximavam de Jesus com o objetivo de criticar o seu ministério, com o objetivo de colocar pedras de tropeço no caminho do Senhor Jesus. É claro que eles não conseguiram. Mas esse tipo de pessoa, os críticos maldosos, também existem nos nossos dias. São aqueles que se aproximam do povo de Deus ou da igreja unicamente para poder criticar maldosamente, para poder colocar uma pedra de tropeço no caminho das pessoas que servem a Jesus, para poder colocar uma pedra de tropeço no caminho da igreja de Cristo, na obra que ela realiza. Muitas pessoas, elas se sentem bem em criticar as igrejas, se sentem bem em criticar os pastores. Não que essas pessoas, os cristãos, não tenham defeitos.
e os pastores também, eles têm defeitos, mas existem muitos servos de Deus que estão com seu coração completamente disponíveis para a obra de Deus, servindo com sinceridade. E muitas pessoas se aproximam desses unicamente para ridicularizarem, para envergonharem o seu trabalho, para poder falarem mal, exatamente como os fariseus da época de Jesus, para serem críticos maldosos. Esse tipo que existia na época de Jesus também existe nos nossos dias. O segundo tipo que salta aos nossos olhos quando nós estudamos os evangelhos são os interesseiros. João 6, 26 diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Esse episódio aqui aconteceu depois que Jesus fez a sua primeira multiplicação dos pães e dos peixes, onde ele alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E Jesus havia se retirado daquela região para um outro lugar. E aquelas pessoas que foram alimentadas por Jesus procuraram Jesus, foram até Jesus, queriam estar perto de Jesus. Só que Jesus conhecia o coração delas. E Jesus disse: vocês estão me procurando não porque viram em mim a figura do Messias, não porque viram em mim que sou o Filho de Deus e por isso fiz aqueles milagres, mas porque vocês encheram a barriga com o alimento que eu proporcionei para vocês. Ou seja, vocês me procuram unicamente no interesse de serem fartados ou fartos na fome de vocês. A busca daquelas pessoas era por interesse de satisfazer as suas necessidades temporais e terrenas. E nos nossos dias nós vemos isso também. Vemos pessoas que buscam Jesus para satisfazerem uma necessidade específica da sua vida. Elas procuram a igreja, elas se dedicam à oração, mas a partir do momento que elas recebem aquilo que elas estavam procurando, elas abandonam o Senhor Jesus. Elas abandonam a igreja. Ou, quando não conseguem aquilo que estavam procurando, elas abandonam e saem falando mal. São os interesseiros. Essas pessoas não querem ter um relacionamento com Jesus, mas unicamente querem poder receber de Jesus algo que eles querem, suprir unicamente uma necessidade, mas não querem Jesus como Senhor de suas vidas. São os interesseiros. E o terceiro tipo de pessoa que nós encontramos ao estudar os evangelhos são os admiradores. Marcos 10, 17 nos fala o seguinte: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse é um trecho da história do jovem rico. E o jovem rico procurou Jesus porque ele admirava Jesus, ele reconheceu Jesus como um bom mestre e ele queria saber o que Jesus poderia falar para ele sobre a vida eterna, como ele poderia ter a vida eterna. Aquele jovem, ele era um admirador, ele admirava Jesus. E aí Jesus disse para ele: olha, faz o seguinte, se você quer ter a vida eterna, você conhece os mandamentos, então cumpra os mandamentos. Então o jovem disse: isso eu faço desde pequeno. Aí Jesus disse: olha, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. Quando Jesus disse isso, para que ele abrisse mão dos seus bens e depois seguisse Jesus, o texto diz que aquele jovem foi embora entristecido porque era dono de muitos bens. Ou seja, ele admirava Jesus, ele reconhecia Jesus como um bom mestre, mas não queria segui-lo. Esse tipo de pessoa também existe nos dias atuais. São pessoas que se simpatizam com o trabalho da igreja. São pessoas que se simpatizam com a mensagem do evangelho.
São as pessoas que acham o trabalho da igreja bonito, são as pessoas que entendem que as palavras de Jesus foram palavras maravilhosas, mas são pessoas que não querem ter um compromisso com Jesus. São pessoas que não querem caminhar ao lado de Jesus. Ela acha lindo o trabalho da igreja, ela acha linda as mensagens que o pastor prega, ela acha tudo aquilo muito bonito, mas ela só admira, ela não quer ter compromisso, ela não quer seguir, é só uma admiradora. O quarto tipo que salta também aos nossos olhos quando nós lemos o Evangelho é o tipo Tomé. Isso mesmo, o tipo Tomé. Tomé, um dos discípulos de Jesus. A Bíblia diz assim em João 20, versículo 24 e 25. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. O tipo Tomé é aquele tipo que precisa ver para crer. O tipo Tomé é aquele que duvida até que ele realmente possa enxergar aquilo e apalpar com as suas mãos. O tipo Tomé é aquele que é lento para poder crer, é aquele que tem até mesmo um coração endurecido. Ele tem uma boa disposição para crer, mas é muito lento para crer. Ele duvida até que ele possa ver e apalpar. E o Senhor Jesus chamou a atenção de Tomé, porque Tomé, ele não estava sendo um crente. Tomé, ele não havia verdadeiramente acreditado nas palavras de Jesus de que ele iria morrer e depois iria ressuscitar. E Tomé queria realmente vê-lo ali, senão ele não iria acreditar. Esse é o tipo Tomé, é o tipo que duvida. E nos dias atuais nós temos muitas pessoas que são assim. Elas só querem estar na igreja e só vão se entregar a Jesus se elas virem algum milagre, algo grandioso, um portento acontecendo, e aí então elas irão crer. Enquanto somente o evangelho é divulgado para elas, elas não estão satisfeitas. Elas duvidam até o último momento. Só que essas pessoas sofrem muito, porque elas perdem o privilégio de desfrutar das bênçãos de se ter uma fé profunda, madura e genuína em Jesus. Essas pessoas têm dificuldades de dispor todo o seu coração e essas pessoas acabam sofrendo com uma tremenda ansiedade, com uma tremenda angústia, porque não conseguem descansar em Deus. Esse é o tipo Tomé, é o tipo que duvida, é o tipo lento para crer. O quinto tipo de pessoa que nós encontramos quando estudamos evangelhos são os traidores. João 13, versículo 2 diz: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. O quinto tipo que nós encontramos é o tipo dos traidores. Como Judas, eram aqueles que se aproximaram de Jesus, andaram por um bom tempo junto com Jesus, mas no final de tudo resolveram trair Jesus. Resolveram não continuar com o mestre, mas resolveram traí-lo. E esse tipo de pessoa existe hoje. Nós podemos trair Jesus quando nós desejamos segui-lo, entendemos a sua mensagem, entendemos que a sua mensagem prega contra o pecado, entendemos que o pecado é destrutivo, mas conscientemente, por uma escolha nossa consciente, escolhemos o pecado ao invés de Jesus. Escolhemos o erro ao invés de Jesus. São pessoas que podem dizer não ao pecado, mas preferem dizer sim ao pecado e não para Jesus. São pessoas que andam um longo tempo com Jesus, mas mesmo assim o seu coração é o mesmo. O seu coração não foi transformado. O tipo traidor é encontrado no meio dos discípulos.
daqueles que realmente seguiram Jesus. Eles são encontrados ali, mas em um determinado momento, eles não continuam no caminho de Jesus, mas eles seguem por outro caminho. Eles se afastam, eles vão embora e eles não voltam. Nós traímos Jesus com as nossas palavras, nós traímos Jesus com as nossas escolhas, com as palavras ruins que falamos, com as escolhas erradas que fazemos, quando fazemos isso conscientemente, sabendo que Jesus não queria aquilo para nós. Assim nós traímos Jesus. E o último tipo que eu separo aqui, o sexto tipo, são os que se entregaram a Ele de todo o coração. João 21, versículo 17 diz assim: pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Sabemos que Pedro, um pouco antes da ressurreição de Jesus, um pouco antes da morte de Jesus, negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro foi transformado por Jesus. E depois da ressurreição, Pedro teve a oportunidade de reafirmar 3 vezes que amava Jesus. Então o Senhor Jesus disse: então você cuide das minhas ovelhas. Pedro era um daqueles, um homem comum, um homem com defeitos, muitos defeitos, mas ele resolveu se entregar de todo o coração ao Senhor Jesus. Ele reconheceu as suas limitações e entendeu que fora de Jesus não existia outra pessoa que tinha palavras de salvação. Então ele decidiu seguir o Mestre até o fim e se tornou o líder da igreja e também foi martirizado por amor a Cristo. Esse tipo de pessoa também existe hoje. São aquelas pessoas que reconheceram Jesus verdadeiramente como Salvador das suas vidas, que reconheceram que o ser humano é pecador e que sem Deus ele não é nada. São pessoas que resolveram abrir mão de tudo aquilo que comprometia o seu relacionamento com Deus. São pessoas que decidiram dizer não ao pecado e sim para a santidade, sim para viverem com Jesus. São pessoas que resolveram sofrer privações pelo nome de Jesus. Esses são e eram os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que tinham fé sincera, aqueles que amaram o Senhor de todo o coração. Esses são apenas alguns tipos. Existiam outros, mas eu separei esses 6 para fazer você refletir na seguinte questão: a qual desses tipos você faz parte? A qual desses tipos você faz parte? Será que você faz parte daquele grupo dos críticos maldosos que unicamente se aproximam da Igreja de Cristo para criticar, para falar mal? Será que você faz parte daquele tipo que eram os admiradores? Aqueles que somente admiram o trabalho da Igreja de Jesus, a palavra de Jesus, mas não querem compromisso? Ou será que você é do tipo dos interesseiros que somente querem se aproximar de Jesus e da sua igreja para receber uma determinada bênção, mas depois que recebem ou não recebem, abandonam, não querem saber de Jesus? Ou será que você faz parte dos traidores, daqueles que caminham por um longo tempo com Jesus e enganam a todos, mas o seu coração sempre esteve distante de Jesus e você decide depois, no final, seguir um outro caminho completamente oposto ao caminho de Jesus? Ou será que você é do tipo Tomé? Você é aquele que está ali, mas você só vai acreditar mesmo quando acontecer um milagre. Você está buscando provas para saber se realmente você deve acreditar em Jesus e deve acreditar na Bíblia. Será que você é um tipo Tomé? É o tipo do que duvida? É o lento para crer? Ou será que você faz parte do grupo dos verdadeiros discípulos, daqueles que o amaram até o fim, daqueles que abrem mão diariamente de coisas que podem comprometer o seu relacionamento com Deus para viver em santidade,
para terem uma vida que glorifica a Deus, para fazerem a diferença onde estão. Faça essa reflexão. A que tipo de pessoas você faz parte? E a minha oração é que você faça parte do grupo de pessoas que realmente decidiram servir Jesus e adorá-lo em espírito e em verdade, porque é somente esse tipo que vai entrar no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe com esta reflexão. Amém.